Cultivo Online, capítulo 684. Lutando contra o Leviatã voador. Porra, ele é um caso perdido. Os cultivadores imediatamente pensaram que Yuan havia morrido devido ao ataque e voltaram a lutar contra o Leviatã voador sem verificar sua condição. Afinal, não havia como um Lorde espiritual de baixo nível como ele sobreviver ao ataque frontal de um Imperador espiritual de baixo nível e sobreviver. Depois de voar quase 5 quilômetros desde o impacto, Yuan finalmente conseguiu se conter. Uau! Ele soltou um suspiro de alívio ao perceber que ainda estava vivo. Na verdade, além de sentir um pouco de dormência nos braços, ele não sentiu nenhuma dor do ataque agora. Com a capa do dragão invisível que duplica minhas defesas junto com minhas formações defensivas, posso sobreviver até mesmo ao ataque de um imperador espiritual, desde que não o ataque com meu corpo nu. Além disso, posso ferir o Leviatã voador com minha espada aura. Eu consigo. Eu posso derrotar esse Leviatã voador. Um sorriso brilhante apareceu no rosto de Yuan quando ele percebeu que poderia vencer a luta e imediatamente começou a voar de volta ao campo de batalha. No entanto, ele parou de se mover quando de repente pensou em algo. Espere um momento. O Leviatã voador deve estar ocupado e distraído pelos outros cultivadores agora. Provavelmente posso usar esta chance para causar sérios danos ao Leviatã voador. Infelizmente, ele foi distraído por uma pressão poderosa antes que pudesse bolar um plano. O que é isso? Um peixe enorme de repente saltou da água e atacou Yuan com a boca aberta. Ele rapidamente reagiu controlando o Steri Abyss, abrindo um buraco no peixe antes que ele pudesse alcançá-lo. Eu estava tão distraído com o Leviatã voador que esqueci que existem outros demônios do mar nesta água. Ele suspirou. No entanto, logo depois que Yuan matou o demônio do mar, outro demônio do mar aleatório saltou da água para atacá-lo. Quantos demônios do mar existem? Ele decidiu usar seu sentido divino para olhar debaixo d'água, mas imediatamente se arrependeu dessa ação. O que ele viu dentro da água foi um verdadeiro horror, onde centenas de poderosos demônios do mar nadavam, e ele só conseguiu ver cerca de 50 metros de profundidade devido a alguma força misteriosa que o impediu de olhar mais fundo do que isso. Depois de afastar o medo, Yuan rapidamente voou mais alto em direção ao céu. No entanto, não importa o quão alto ele voasse, os demônios do mar eram de alguma forma capazes de alcançá-lo apenas saltando para fora da água. Yuan finalmente desistiu de tentar ficar por perto e continuou voando de volta para o Leviatã voador. Assim que pôde ver o Leviatã voador novamente, Yuan começou a reunir energia espiritual dentro do Imperial Overlord. O Leviatã voador que estava lutando contra os outros cultivadores de repente parou de se mover quando percebeu o reaparecimento da aura de Yuan quando ele estava a cerca de 800 metros de distância dela, e imediatamente começou a voar em sua direção novamente. Vendo que o Leviatã voador o havia notado, Yuan reuniu o máximo de energia espiritual que pôde antes de lançar o golpe da espada divisora dos céus nele. O Leviatã voador abriu a boca e disparou outra bala de água em Yuan. Bang! O golpe da espada divisora dos céus e a bala de água colidiram, criando uma explosão poderosa que varreu o local com energia espiritual, criando uma onda enorme que quase consumiu os cultivadores de lá. Puta merda, ele ainda está vivo. E ele quase nos matou agora há pouco. Ei, parece que o jovem pode lutar sozinho contra o Leviatã voador. Se for esse o caso, não faz sentido ficarmos aqui. Só seremos apanhados na luta deles como quase fizemos agora. Os cultivadores começaram a voar de volta para o navio quando perceberam que Yuan era poderoso o suficiente para lutar sozinho contra o Leviatã voador. Claro, a decisão deles foi influenciada pela Stairway to Heaven, já que eles não foram realmente feitos para lutar contra o Leviatã voador. Afinal, este foi o julgamento de Yuan. Os outros estão lá apenas para criar a atmosfera para ele. O que? Eles estão me deixando sozinho para lutar contra o Leviatã voador sozinho? No entanto, Yuan ficou pasmo quando viu os cultivadores retornando ao navio, deixando-o aqui sozinho com um demônio do mar imperador espiritual de baixo nível. Mesmo sabendo que não deveria culpá-los, ainda era uma sensação amarga vê-los abandoná-lo. Tanto faz, este é o meu julgamento. Eu não deveria ter esperado nenhuma ajuda em primeiro lugar. Yuan rapidamente limpou sua mente e se concentrou novamente no Leviatã voador. Venha até mim, sua cobra voadora estúpida. Vamos acabar com isso para que eu possa passar para o meu próximo teste. Yuan apertou ainda mais o Imperial Overlord antes de voar em direção ao monstro. Domínio Celestial. Yuan tentou usar o domínio celestial no Leviatã voador, mas seu corpo era grande demais para ser eficaz. Então ele rapidamente desistiu e decidiu apenas atacá-lo até derrotá-lo. Apesar de sua grande estrutura e presença ameaçadora, o Leviatã voador não teve nenhum ataque maluco que pudesse ameaçar a vida de Yuan. E Yuan percebeu isso depois de voar por alguns minutos para ver se havia algum ataque especial que ele ainda não tivesse visto. Ponto. Além disso, devido ao seu enorme tamanho, não era muito ágil ao atacar, permitindo que Yuan se esquivasse facilmente da maioria de seus ataques, desde que prestasse atenção. A única coisa com que ele realmente precisava se preocupar era a bala d'água. Mas mesmo esse ataque é facilmente reconhecível. E pelos próximos minutos, Yuan voaria ao redor do Leviatã voador de uma forma que tornaria difícil para o Leviatã voador atacá-lo enquanto enviava seus próprios ataques sempre que pudesse. Em apenas alguns minutos,
O corpo do Leviatã voador estava coberto de pequenos e grandes ferimentos criados pela espada e adaga de Yuan. As feridas maiores e mais profundas foram causadas por sua espada, que foi fortalecida pela espada aura, enquanto as feridas mais superficiais foram criadas pelo abismo estrelado. Embora sua adaga não tenha causado tanta dor ao Leviatã voador quanto sua espada, ela na verdade criou mais feridas em seu corpo devido à sua invisibilidade e ao fato de poder ser controlada apenas pelos pensamentos de Yuan. Eventualmente, o Leviatã voador começou a desacelerar devido à perda de muito sangue. Yuan aproveitou isso, tornando-se mais agressivo em relação a isso. Meia hora depois, os movimentos do Leviatã voador haviam diminuído tanto que Yuan não conseguia mais sentir qualquer ameaça. No entanto, ele não baixou a guarda e continuou a desgastar o Leviatã voador até que ele estivesse à beira da morte. O Leviatã voador finalmente percebeu o fato de que estava sendo lentamente derrotado por um cultivador humano que estava 2 reinos abaixo dele, e soltou seu rugido mais alto até então. Yuan se preparou para o desconhecido, mas para sua surpresa, o Leviatã voador começou a se mover em direção à água. Ele quer escapar? Ele imediatamente começou a persegui-lo. Ele não queria que o Leviatã voador voltasse para se vingar depois de recuperar sua força, então ele tem que derrotá-lo agora. O corpo de Yuan de repente explodiu com uma aura dominadora que era tão nítida que dividiu a água ao seu redor. Lâmina silenciosa do fantasma desaparecido. Uma poderosa luz de espada voou em direção ao Leviatã voador que escapava sem fazer o menor barulho até chegar ao Leviatã voador, cortando suas escamas semelhantes a aço como se fosse manteiga antes de cortar sua pele e carne. Chá! O Leviatã voador foi cortado ao meio, mas o golpe da espada não parou e continuou até chegar à água, dividindo também o mar ao meio. As pessoas que assistiam do navio ficaram chocadas e sem palavras depois de testemunhar todo o ato. Eles nunca viram alguém derrotar sozinho um Leviatã voador antes, muito menos forçá-lo a fugir para salvar sua vida. Do começo ao fim, Yuan estava intimidando o Leviatã voador até sua morte lenta, mas inevitável. Yuan não comemorou imediatamente sua vitória e observou silenciosamente o corpo do Leviatã voador afundar cada vez mais no mar até que ele não pudesse mais vê-lo com seu sentido divino. Havia também uma grande área do mar que ficou vermelha devido ao sangue do Leviatã voador. Assim que teve certeza de que o Leviatã voador não retornaria, Yuan fechou os olhos e soltou um suspiro de alívio antes de voltar para o navio.